então. Vocês não conhecem a equação de campo aí? Isso, DDT, que é divergência de dados, que é rotacional de dados. Não, essa a gente não achou. Eu acho que eu dei para você a primeira coisa. Tá? Escreve as equações do dado para nós aí, por favor. Isso. Você está falando do vetor W é o oposto aqui? O vetor de ponte, lá em cima o vetor de ponte é menos W, né? Então, porque o Lulu estava pensando assim, o vetor de ponte, você está carregando o momento na direção oposta ao K. Eu deveria estar na direção oposta ao K. Quer dizer, os dois são perpendiculares. Não, essa radiação deve ser uma radiação longitudinal. Quer dizer, o W, vamos ver só. Mas eu quero ver, ó. Divergência de W, né? Rotacional de W e J. Vamos ver já isso. O gradiente de φ, eta, são as equações, né? Mais uma outra corrente K. Então, olha só. Se nós colocarmos essa radiação no VAR, não tem corrente, não tem nem J nem K. Se o J for zero, o rotacional de W é zero. Então, se o rotacional de W é zero, isso significa que se eu tenho essa solução de onda plana, se eu for no VAR, então isso aqui é zero, isso aqui é zero. Então, eu teria que K, tá? Vetor W0 é igual a zero. Então, esse campo, ele se alinha com o vetor de onda. A radiação, ela é totalmente longitudinal. O campo W se propaga na direção do vetor, não é ortogonal, não tem a ortogonalidade que o eletromagnetismo tem. E aqui, olha só, o gradiente, isso aqui confirma, o gradiente de φ, então se φ é um φ0, aí kx menos ômega. Eu tenho solução de onda plana, então o gradiente de φ, ele vai estar dando I kappa φ. Zero. E aqui eu tenho beta, DDT ômega, DDT W, né? DDT do W vai ficar menos I ômega W0. Então você está observando de um outro modo, ó, que o W ele se alinha com o K. Então essa radiação, ela está fazendo disso. O campo a onda está se propagando para cá e o campo W está vibrando nessa direção. W0, quer dizer, pode ser positivo ou negativo, vai ser mais ou menos 1, ele vai estar oscilando, mas na direção do K. Então essa radiação, ela é totalmente longitudinal, ela não tem nenhum caráter transverso. Seria como se fosse tipo um campo eletromagnético, mas em que o fóton, o campo elétrico e o campo magnético não são ortogonais na direção da propagação. O campo está vibrando assim, a onda caminha assim, o campo está vibrando assim. Oi? Que nem o som, exatamente, a onda transversa que tem o som. As ondas de pressão. A onda eletromagnética ela também tem esse caráter vibratório de plano. Isso. Então é um pouco esquisito imaginar isso, né? Exato. Porque a gente teria, porque no caso da onda eletromagnética, a divergência do E que é zero. Por isso que o K é ortogonal. Aqui não, é o rotacional que seria zero. A ausência de corrente, a ausência de fonte no VAR, a radiação livre no VAR, ela se propaga na direção, quer dizer, os campos vibram na direção do movimento. É uma onda longitudinal. Certo? Aí qual foi o problema de vocês como depois de ponte? Aí na verdade, aí não foi tanto. Era isso aqui da interpretação. Isso. Da direção de propagação. E outro vocês conseguiram tirar o DDT do S? A gente não conseguiu achar o conteúdo máximo. Então tá, vamos ver então. Tá bem só. Vocês gostam de concretizadinho, isso é coisa dela, né? Tem poucas mulheres fazendo física. Todas são organizadas, exceto uma, eu vou dizer o nome dela, porque ela é muito minha amiga, é uma figura ilimitável, chamada Carolina Denis, lá de Belo Horizonte, professora lá da UFRJ. Carol é ótima para desorganização. O mais bacana da Carol é que a gente está precisando de você, cara, é uma confusão, mas ela está certa. É a única mulher desorganizada física que eu conheço. Ela gosta. Ela mexe com o caldo, ela faz uma interface com teoria, ela mexe com a formação dela máxima, eu acho que é mais física quântica. Mas ela mexe com teoria de campo também, tem muitas incursões na nossa área. Ela mexe com carro, sistema dinâmico, é uma figura. Mas as outras não, as mulheres, elas ficam
eu tinha uma aluna chamada Cristine, e quem entrava na minha sala, ela ficava na minha sala. Quando ela ficava na minha sala estudar, que ela saía para comer, ela olhava na sala e disse, esse cara é gay. Porque ela deixava na minha mesa canetas cor-de-rosa cheias de pompons. Vocês viram aquele jogo Legalmente Loura? O material de trabalho dela era igual da Legalmente Loura. Era papéis perfumados, ursinho puro, sabe? Gatinho. O seu não chegou a esse requinte, não, né? Ursinho puro. Gatinho, você lembra da Cristina, né? Sim. E tudo assim, com caneta cheia de pompom, ela escreveu aquele monte de pena caindo na caneta. Muito organizada também, cada um de uma cor, cada um caderno, cada boneco meio pop, e aquela mulher Barbie, muitos cadernos da Barbie também. Mas as mulheres de física são muito organizadas, né? Foi? A Anisa Rono, né? Eu não sei se ela tem isso, mas vai ver que no íntimo é uma fresca também. Não, eu acho que a da Cristina é uma maravilha. Vocês vão na minha sala, até hoje tem resíduos dela lá na minha sala. Você abre a gaveta dela. Isso, olha, cara, você acha que ela é tudo cor de rosa. Cor de rosa choque, sabe? Tudo assim, verde academia, limão, aquelas canetas dela cheias de lantejoula, aquela tinta, né, fosforescente, caderno de supersimetria dela, mas também a gente pegava a aula dela, o caderno dela, que legal, essa Cristina, não lembra dela? Isso aqui, dedurou, né? E eu vou trazer umas coisas para ela deixar na semana que vem, eu vou trazer um caderno dela, da cadeta, para ver como é que é. Vamos lá. Então, vou fazer esse negócio desse retorno de ponte aqui para a gente discutir um pouquinho isso, não deixa? Olha só. Então, vamos as equações de campo então ali, vamos pegar o seguinte, nós temos que pegar DDT, vetor de ponte, menos, vou botar aqui menos, φ, tá. Então, quer dizer, a gente sabe que o vetor de ponte descreve o transporte de momento, então a derivada temporal do momento deve dar a força, a gente deve dar uma expressão de como é que esse campo interage com as fontes, as forças entre os campos e as fontes, e deve tirar o transformo de tensões, né? Então vamos lá. Menos, então, tem ela. Então sempre vai ficar menos DDT do φ vezes W menos φ DDT do W. Então, vamos fazer o seguinte, vamos escrever essa equação de componente. Vamos tirar a anotação do vetor, vamos botar menos DDT do φ W componente 1. Vamos projetar isso aqui em cada componente. Vamos trabalhar em componente. Menos DDT φ WI menos φ DDT WI. Agora vamos usar as equações de campo. DDT do φ é 1 sobre alfa divergência do W. Então isso vai ficar menos 1 sobre alfa divergência, vai ficar DJ WJ. Eu não vou botar I, eu botei IW, porque já tem o I aqui. DJ WJ WI. Usando a equação que me dá o DDT do φ. E agora vamos usar a equação que me dá o DDT do WI. O DDT do WI é 1 sobre 10 gradiente do φ. Então vai ficar aqui menos 1 sobre beta gradiente I DI φ. E tem o termo da corrente lá. Vai passar para o lado lá 1 sobre beta KI. Então, DDT WI vai passar menos 1 sobre beta, mais 1 sobre beta φ KI. Então, estou usando a equação do DDT do W, a equação do rotacional do W nós não usamos aqui. Vamos lá. Então, vamos ver. Esse termo aqui, para começar a formar uma lei de conservação, eu preciso colocar todo mundo dentro da derivada. Então, esse termo aqui eu poderia fazer o seguinte, ó, menos 1 sobre alfa, dW, ou dJ, do WJ, WI.
Mas aí eu vou ganhar um termo novo que não está aqui, que é essa derivada. Então eu vou subtrair, vai ficar mais 1 sobre alfa WJ DJ e WI. Vou colocar assim. Esse termo aqui, ele já está numa forminha boa, porque esse termo aqui está me dando, na verdade eu posso escrever esse termo aqui como sendo menos, eu posso colocar menos DDI de 1 sobre 2 beta φ ao quadrado. Se eu derivar isso aqui em relação a DI, vai ficar 2, vai cancelar com esse 2, φ 1 sobre beta dφ. Então esse termo ele já fica bonitinho com uma forma de uma derivada. Esse termo aqui, ele não tem como botar derivada, ele é justamente o termo que vai dar a interação entre o campo e a corrente. Esse aqui vai ficar. A gente tem que melhorar agora, então, aqui já está com cara de lei de conservação, lei de continuidade, DDT de alguma coisa, aonde é o termo, esse termo aqui também está com a carinha boa, é esse termo aqui que nós vamos ter que melhorar. Esse termo aqui que ainda não está ajustado corretamente. Então vamos fazer o seguinte, esse termo está, nós vamos ter que mexer um pouquinho. Agora eu tenho W, esse termo aqui, se a gente observar bem, ó, aquele rotacional J, W, é o lá, epsilon I, J, DI, do WJ, é a corrente. Ah, tá, isso aí eu nem lembro, eu tenho 3 dimensões e não tá, viu? Isso aí é 1 mais 3. Não, 1 mais 3. É 1 mais 3. Então tá. Então, é 1 mais 3, aquela corrente então, rotacional é um vetor, então aquela corrente J é um vetor. Então aquele termo lá está me dando o seguinte: epsilon I JK, esse aqui pode preencher isso. Eu tenho que produzir aqui esse termo aqui, vou botar o seguinte. Eu tenho que jogar, eu tenho que produzir uma derivada ao todo ali, tá certo? Então eu acho que a melhor coisa aqui é realmente escrever aquele W, eu tenho rotacional de W, certo? E lá em cima tem a divergência do W. Então eu acho que o jeito aqui vai ser fazer o seguinte. Vamos, aquele termo lá, isso aqui, a gente não é que eu poderia escrever esse termo como uma parte simétrica, uma parte assim. Vamos fazer a seguinte coisa, apagar isso aqui. Observe esse termo aqui, ó, DJ WI. Eu posso escrever isso da seguinte maneira. Isso aqui é DJ WI menos DI WJ sobre 2 DJ WI mais DI WJ sobre 2. O que eu fiz? Nada. Eu simplesmente fiz uma identidade. Quer dizer, eu antissimetrizei e simetrizei. Quer dizer, foi isso aí que eu fiz que pode ser. Isso aqui me dá o seguinte: DJ WI. Quem é isso aqui? Ó? DJ WI menos DI WJ. É epsilon I. J, epsilon J IK rotacional de W componente K, são os dois, né? Tem essa expressão, a gente sabe o seguinte, só para lembrar para vocês, que rotacional de um vetor componente I é epsilon I JK e JK. Se eu quiser inverter essa relação, eu multiplico essa equação por epsilon NNI, rotacional de A, e aqui eu vou multiplicar epsilon NNI vezes epsilon IJK, vai dar delta de MJ, delta de MK, menos delta de MK, delta de MJ, DJK. E aí vamos substituir dm, an menos dm, an. Então a gente tira a seguinte relação. É uma relação válida em 3 dimensões, né? di de uma j menos dj do ai é epsilon i j
capa rotacional de A, componente K. Essa relação aqui é o inverso. Essa relação, eu jogo o epsilon para o outro lado. Então, esse termo que está aqui, por que eu fiz isso? Porque aqui eu não tenho nada, isso aqui está sem identificação. Então eu peguei esse termo aqui, antissimetrizei e simetrizei. Eu quebrei ele em duas partes. Eu somei, subtraí a mesma coisa e dividi por duas. Quer dizer, isso aqui é uma identidade, o lado esquerdo é idêntico ao lado direito. Só que aí eu segreguei essa parte aqui dessa parte aqui. Essa parte que está aqui eu consigo transformar no rotacional. Então, dj do wi é epsilon j e k rotacional de w componente k, mas o rotacional de w componente k é a corrente j k. Então eu consigo, de uma certa maneira, produzir um rotacional. E agora esse termo aqui, então vamos escrever, por exemplo, eu estou trabalhando com esse termo aqui, basicamente. Então vamos em frente. O que eu posso fazer? O que eu preciso é produzir dentro desse termo algo que tenha uma derivada atuando no tudo, para poder fazer uma lei de continuidade. Como aqui, ó, você quer dj de um todo, aqui já está saindo uma parte do tensor de tensões, aqui está saindo uma outra parte do tensor de tensões. Agora vamos trabalhar esse termo aqui. Usando, já usei essas equações, vou mais precisar delas. Pode falar. Será que eu não teria aquele termo ali, se na segunda equação eu fizesse o produto vetorial com W? Na segunda equação rotacional de W, está Está falando assim, rotacional de W é igual a J. Isso, né? Se eu fizer o produto vetorial com W, Então W vetorial rotacional de W lá. C. Então a W igual a J. Isso aqui, a W. Então isso aqui, vamos escrever isso aqui da seguinte maneira. Então isso aqui é W vetor J componente. Então isso aqui vai ficar epsilon I. WJ. E agora a componente capa do rotacional, que é epsilon capa N WL. Então, IJ capa N, delta de IN, delta de JN, menos delta de IN, delta de JN. Tudo isso várias vezes WJ, N, WL. Então, esse primeiro termo aqui, o M fica aí, o J fica M. Então, vai ficar o J fica M, então vai ficar J, DI, WJ. O M fica J. Beleza? Já é um bom termo. E agora, esse termo aqui vai ficar, o M fica aí, o J fica M. Então, vai ficar W, escalar, gradiente, esse carinha aqui ficou, esse cara aqui, na verdade, ficou no meio da gradiente, no meio da teste. Ficou a carinha boa. Esse carinha aqui ficou W, daí ficou esse termo aqui, ficou J escalar, o J ficou com ficou W escalar J, quando tem que é o W. Esse termo aí, quer dizer, esse termo aqui ficou legal. Agora, esse é, de repente eu vou ver se tudo isso aqui, aqui o termo que eu lá está certo, boa. Esse termo que está aqui, ó, é WJ, DJ, é justamente esse termo que está aqui. Então, vamos dizer o seguinte, então o que nós mostramos aqui para a sugestão do André foi o seguinte, ó, W vetorial rotacional de W dá para nós W vetor J. Porém, desenvolvendo esse lado aqui, desenvolvendo isso aqui deu gradiente do meio do lado 2. Quer dizer, no fundo é isso aqui, olha, DI, W ao quadrado, W escalar W quadrado, vou ficar assim. E aí esse termo que a gente tem aqui, que é menos DJ. Tá aqui, ó. WJ, DJ, quer dizer, tá aqui, ó. WJ, DJ. Atuando no W.
isso aqui é W, vetor J, componente I. Então, a gente pode a mesma coisa, que eu ia ter mais trabalho um pouco por esse lado. Eu ia ter que fazer uma operaçãozinha mais. Eu acho que dessa forma, como o André sugeriu, a gente abreviou, ganhou um passozinho. E aí agora é só escrever esse termo que está aqui, substituindo lá o WJ. Então, é isso que a gente tem aqui. Eu vou substituir esse termo por esse termo. Menos esse, menos W, vetor J, componente I é igual a isso aqui. WJ, vetor J e WI. Então, esse termo aqui que é indesejado, está numa forma ainda assim, meio mista, eu consigo jogar com aquele DI, que vai se juntar com esse aqui, e aquela forma, W vetor J, que vai vir para cá, ele vai dar a força do campo W sobre uma corrente J, e esse aqui é a força do campo φ sobre uma corrente K. E aí a equação que vai dar, quer dizer, o que vai dar para nós o tensor de tensões, está aqui, é esse termo aqui, ó, DJ, do WJ, WI, e aí aqui eu tenho DI, vou poder escrever, para poder ficar tudo uniforme, ó, DJ, WJ, WI, aqui em vez de deixar DI eu boto DJ, e aqui eu boto ΔJ. E aqui é a mesma coisa, eu boto DJ, ΔJ. Então, quando eu juntar, substituir aqui no lugar do termo, esse termo aqui vai se juntar com esse termo aqui, vai se juntar com esse termo aqui, vai dar o tensor de tensões. Esse aqui está dando a derivada do momento, está dando a derivada do vetor de point. E esse termo aqui está dando a densidade de força. Esse termo e esse termo. No caso eletromagnético, a gente produz ρ vezes E mais J vetorial B. Então, a corrente J, quer dizer, é como se seria o análogo da força magnética, onde isso aqui é o J, isso aqui faria o papel do B. E aqui seria o análogo da força elétrica, onde isso aqui faria o papel do ρ, mas é uma corrente, nesse caso nós não temos densidades, nós só temos corrente, só temos J e K, e aí desse campo aqui. Certo? Então fica direitinho. Então tá certo, Filo, aí, como é que vocês podem gerar? Então segue a sugestão do André. A segunda equação que eu botei no quadro, vocês multipliquem ela, ambos os membros do W, e usem essa identidade aqui. Não usa essa relação aqui. O rotacional, W vetorial rotacional de W, dá isso aqui, dá gradiente no meio de W2 menos W escalar gradiente atuando no vetor. Quer dizer, estou usando essa relação aqui. Certo? Isso aqui está me dando gradiente de um meio de W ao quadrado, de W escalar W, vamos dizer assim, menos W escalar gradiente. Essa relação aqui, coloco desse modo, aí junto com isso, substituo. Isso é legal? Então tá legal, tem que fazer exercício, tá bom? Então tá, eu vou na prova então, desculpa, ato falho sobre a prova, na autoavaliação. Eu vou colocar alguma coisa nesse sentido também para vocês terem mexer com essa buscar um sistema meio diferente, vocês mexerem. Isso eu acho que é um conceito importante. Saber, dado o sistema de campos, vocês saberem como é que são as forças, né, que o campo faz sobre uma partícula carregada. Eu vou organizar um problema nessa direção, alguma coisa certamente com função de Green, e sempre nas minhas avaliações, quando eu dou prova mesmo para valer, eu sempre tenho uma questão que eu deixo para vocês criarem. Eu vou dar os tópicos e vou querer que vocês elaborem uma questão em cima da questão. Claro, uma questão não trivial, nada de ficar arnifetue, né? Mas uma questão assim com um certo envolvimento. Geralmente eu gosto de colocar, eu dou assim, os temas, tento elaborar uma questão que envolva tais conceitos. Eu deixo isso aí, porque eu acho importante vocês. Se puder resolver, melhor, mas eu não espero que resolva, não. Pode propor, tá? Se puder resolver, melhor, claro. Tá? E geralmente eu dou uma questão discursiva também. Uma coisa assim, meio dissertativa sobre um tema, dentro da eletromagnetismo. De repente, poderia ser dissertar sobre a lei de conservação do eletromagnetismo, sei lá, de repente, poderia ser dissertar sobre funções de Green.
segundos o que é a função de linha, entendeu? Eu vou dar um tema geral para você escrever. Depois algumas coisas que são importantes para temas de cálculo, assim, em termos de cálculo, e uma questão para vocês organizarem. Alguma coisa que vocês têm que dizer. Porque eu acho que quando a gente propõe uma questão, a gente aprende mais às vezes do que quando a gente resolve. Porque a gente tem que pensar no que a gente vai propor e as saídas daquilo. Então eu acho que é muito instrutivo a gente organizar uma questão, tá bom? Então a gente faz isso, mas terça, quarta-feira eu deixo com vocês no PDF, alguém eu deixo com você, tchau. Eu mando o PDF para todo mundo, vocês se reúnem aqui. Se quiser filmar a prova, para o resto do Brasil ver como é que um estudante sofre fazendo prova. Tá bom? Você fica assim. Foi. Tem uma semana mesmo para desenvolver a prova? Ou pode ser um pouco mais? Se vocês estiverem aprendendo com esse pouco mais, pode ser um pouco mais. Tem prova de quântica antes. Na segunda-feira. Entendi. Quer dizer, nós temos nossos exercícios escritos em sala na quarta-feira. Aí na segunda tem elétricos, tem quântica. Não, eu sei, aí é prova de valer, né? Prova séria. Então aí vocês não podem levar para casa não, né? Não, É prova oral. Para mim é importante o seguinte, não é importante entregar hoje, amanhã ou semana que vem, é importante assim. Quando entregar, fala, eu estou te entregando o que eu entendi, cara. O importante é você chegar no entendimento. Isso é que é importante. Minha preocupação é só Não. a data. Não tem problema de data. Não. Depois que eles fizerem a coisa, estuda quântica para fazer, legal, não tem problema, faça de menos, tá? Obrigada. Obrigado, então, tá?